Olá pessoal, aqui é o professor Ricardo Alencar e hoje eu vou falar sobre como você pode simplificar uma fração e como você não deve simplificar uma fração, tá? Então vamos entender aqui o seguinte: o que é simplificar uma fração? Basicamente você tem frações equivalentes. O que é fração equivalente? Fração equivalente, você sabe o que é? Tem algumas aulas que eu falo sobre isso. E é importante que você entenda, quando a gente simplifica uma fração, a gente está procurando uma fração de igual, valente, valor. São frações de mesmo valor. Então eu vou te dar um exemplo aqui, ó, 2/8. Tá? 2/8 é uma fração e ela equivale a uma dessas daqui. Qual seria? Qual seria dessas frações? Essa daqui, por exemplo, olha, tá escurecido, né? Tá colorido. O inteiro dividido em 4 partes e tá esse daqui. Então, que fração é essa? 1/4, certo? Essa fração aqui está dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Quantos estão? 2. Essa daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. 4/16, certo? E essa daqui, ó, não está mostrando, mas você consegue entender que ela está dividindo em 4 partes. Então aqui também é 1/4. E essa daqui não está mostrando. Vamos tentar ver aqui. Seria 1/3, né? Dividindo em 1/3, certo? Então essas frações aqui, quais delas têm o mesmo valor que 2/8? Ora, essa aqui é evidente, né? A letra B, 2/8, 2/8. Será que ela é igual a 1/4? Ou seja, tem o mesmo valor a 1/4? Será que ela tem o mesmo valor de 4/16? Será que aí também 1/4 e 1/3? Vamos ver. A fração equivalente, você basicamente é o seguinte, é trabalhar com as propriedades das frações, seja dividindo, seja multiplicando por outras frações de valor 1. Tá? O que eu quero dizer com isso? 2/8 dividido por 2/2. Quanto é que é 2/2? 1. 2/8 dividido por 1 dá quanto? O próprio 2/8. Então, se eu dividir por 2 meios, né? O 2/8, se eu dividir por 2 meios, não muda o valor. Não muda o valor. Então, se não muda o valor, se eu dividir, ó, 2 por 2 dá 1, 8 por 2 dá 4. Opa, 1/4. Ou seja, 2/8 é equivalente a 1/4. É isso mesmo, olha, repara aqui na figura. Ele não está a quarta parte, né, do inteiro, 2/8 é equivalente a 1/4, ou seja, tem o mesmo valor. Se você dividir 1 por 4, você vai encontrar em decimais 0,25. Se você dividir 2/8, você vai encontrar 0,25. Se você dividir 1/4, você vai encontrar 0,25. Ou seja, são equivalentes. Tá? Agora resta saber aqui, ó, se 4/16 e 1/3 são equivalentes a 2/8. 4/16. Será? Olha, se eu multiplicar por 2 meios, né? 2 meios, 2 vezes 2, 4, 8 vezes 2, 16, 4/16. Se eu multiplicasse por 3, 6, 8 vezes 3, 24, 6/24. E assim vai. Então, tem sempre que ser a mesma fração, senão não vale, senão muda o valor, tá? Então, 4/16 também é equivalente a 2/8 e que também é equivalente a 1/4, tá? Essa é a propriedade, entendeu? Se eu dividir 4 por 16, eu vou encontrar também o 0,25, certo? 1/3, basta eu dividir, ó, 1/3 dividido, até a própria figura já mostra que é diferente, mas se eu dividir, vai dar uma dízima periódica 0,33333, assim vai. Evidentemente não é o mesmo valor, não é equivalente. Então, essa daqui não é equivalente, tá? Entendeu o que é simplificar uma fração? É você transformar numa fração equivalente, e aí tem uma característica que eu não falei ainda, irredutível, ou seja, eu vou ter que dividir
o máximo possível. Vou te dar um exemplo. 9,45. 9,45 avos, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, 9,45 avos, eu tenho que encontrar valores que dividam igual. Ou seja, divisores comuns, tá? Eu tenho que encontrar divisores comuns e transformar isso numa fração unitária. Então aqui, ó, quem divide o 9 divide o 45? Se você não sabe, é o 3. Por quê? Porque 9 é divisível por 3, 4 mais 5 é 9, e todo número que o algarismo somado é divisível por 3, o número é divisível por 3. Todo número que os algarismos 4 mais 5 deu 9. 9 é divisível por 3? É. Então 45 é divisível por 3. Quanto é que dá? Se eu dividir divisores comuns, fração unitária, ou seja, 3 sobre 3, tá? 3 sobre 3. 3 sobre 3 dá 1, e isso dividido por 1 é o próprio 9,45 avos. Então, se eu dividir 9 por 3 dá quanto? 3. 45 por 3 dá quanto? 15. Tá? 15. Aí tem uma evolução quando a pessoa passa para o ensino médio, para o ensino fundamental maior, que acontece o seguinte: o professor ele vai transformar isso em fatores. Tá? Isso vai acontecer tanto com números quanto com monômios e polinômios. E aí gera muita confusão. Ó. 9 eu posso reescrever como sendo 3 vezes 3. E 45 eu posso reescrever como sendo 3 vezes 3 vezes 5. Tá? É só fatorar, ou seja, transformar em produto. E aí o professor ensina o seguinte, ó. 3 dá para dividir por 3. 3 dá para dividir por 3. Vai sobrar o quê? Ora, 3 dividido por 3 dá 1. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 1, 1. 1, 1. 1 vezes 1 vezes 5, 5. Tá aqui, ó, 1 quinto. Será que é o que acontece aqui? É. Porque se eu dividir novamente isso por 3, 3 dá quanto? 3 dividido por 3 dá 1. 15 dividido por 3 dá 5. Olha só que legal. 1 quinto, 1 quinto. Beleza. Qual é a diferença? É que é o seguinte, quando eu transformo isso em fatores, eu consigo visualizar logo o que, é que eu preciso simplificar ou não, e aqui eu não consigo, tá? Eu vou ter que ir encontrando a fração com divisores comuns. Mas não tem grande diferença, só tem um problema. Isso eu posso fazer, por quê? Porque está em forma de produto. Agora, isso nunca na vida de vocês pode acontecer, ó. Não pode, vou deixar até em vermelho aqui. 3 por 3, 3 por 3. Não, gente, não faça isso jamais. É pecado fazer isso. Tá somando, o valor vai alterar. Eu não vou encontrar uma fração equivalente aqui, tá? Então não faça isso jamais, jamais da vida de vocês. Isso é errado demais, é um pecado. Você vai pro inferno dos matemáticos se fizer isso. Tá legal? Tá entendido? Você não vai fazer mais nunca mais pecado? Legal. Então, vamos continuar aqui, ó. 21. 21 eu vou transformar isso em fator. Como é que a gente transforma em fator? Alguém lembra? É só dividindo, né? Por 3 dá 7, por 7 dá 1. Então é 3 vezes 7, ó. Transformar isso aqui em fator. 3 vezes 7. E o 36? Por 2 dá 18, por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, não é isso? Ó, 3 dividido por 3 dá quanto? 1. 1 vezes 7, 7. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Está aqui a fração equivalente irredutível. 21 36 avos é equivalente a 7 12 avos. Tá legal? Só para entender, vamos repetir aqui, ó. 16, ó. Fatora por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então fica 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E aqui vai ser o quê? 48. Por 2, 24. Por 2, 12. Por 2, 6. Por 2, 3. Por 3 dá 1. Acabou. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3.
2 dividido por 2, 1. Por que eu posso fazer isso? Porque está multiplicando. E aí eu vou encontrar a fração equivalente. Grava o princípio da coisa. Tá? 2 dividido por 2 dá 1. 2 dividido por 2 dá 1. E 2 dividido por 2 dá 1. Tá? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá quanto? 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 3 dá 3. Então, qual é a fração equivalente a 16/48? 1/3. Tá bom? Se fosse somar, podia? Não. N-A-T-I-O. Não. Só pode quando é multiplicação. Grava isso para sempre. Eu espero que você tenha gostado. Fale para seus amigos, compartilhe tudo que o YouTube pede. Sininho, Tchau!